Saudações, seres magnéticos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal para a gente realizar hoje mais uma prática, mais uma ferramenta extremamente poderosa, porque aqui, se você quer trabalhar autoconsciência e o autoconhecimento na prática, você está no lugar certo. Deixa seu like, curte, compartilha. Assim você recebe todas as notificações ativando o sininho para que você possa aí transitar na sua jornada de autotransformação de forma tranquila, na sua casa, gratuitamente, e você só precisa ter a boa vontade de fazer isso, porque eu vou trazer sempre conteúdos voltados para o seu autodesenvolvimento. Eu sou a Patrícia Nicoletti, terapeuta sistêmica e artista plástica, e hoje nós vamos falar sobre o pensamento, a frequência energética dos pensamentos. Eu recebo muitos directs no meu Instagram e algumas pessoas até contam relatos, né? Antigamente a gente fazia isso por e-mail, mas agora eu deixei o Instagram disponível aqui, então as pessoas enviam direto lá pelo meu direct. E me chegam alguns relatos de pessoas pedindo ajuda, de pessoas dizendo que estão perdidas nelas mesmas, né? Que estão aprisionadas, sufocadas, em estado de depressão, de ansiedade. Então é uma série de questões que a gente vai vendo apenas os efeitos, né? Muitas dessas questões eu vivenciei, eu experienciei e eu saí dessas questões. Então eu quero deixar bem claro que nós somos seres complexos, somos um agregado de elementos, de energia, é uma consciência que está trabalhando, atuando. Você pode não estar vendo, né? Como eu sempre digo, você está vendo o ar? Não, mas o ar existe. Então a frequência, a energia, o seu campo espiritual, né, o seu campo astral, vibracional, tudo isso existe. Então imagina você aí todo intoxicado nas questões que você não enxerga, e aí o seu corpo começa a bufar, a sua vida começa a afundar, você está lá no fundo do poço, né? E aí você vai sentindo mesmo esse aprisionamento, esse sufocamento. E aí você vai ficando pobre, escasso, vai ficando doente, vai ficando insuportável, porque ninguém consegue conviver com você, e aí você não sabe de onde veio. Muitas pessoas dentro desse processo desenvolvem vício, desenvolvem insônia, desenvolve desavença, né, dentro de casamento, dentro de relacionamento, dentro de profissão, acaba ficando desempregado, triste, aborrecido, até mesmo pensa em tirar a própria vida. Então, tudo isso acontece em um alto nível, não é pouco não, é em alto nível. Só que é uma somatória. Pensa assim, ó, para você chegar a certas situações, você passou por um processo para que isso acontecesse. Então, para você sair dessa situação, você também precisa viver um processo. E as pessoas me perguntam muito por onde começar. Então, o que eu trago aqui são práticas que te favorecem esse caminhar dentro desse processo. É lógico que você vai ao médico, se necessário, você vai corrigir a sua alimentação, você vai corrigir o seu sono, você vai procurar fazer atividade física, só que você tem que desintoxicar a primeira coisa que vai trazer para você o benefício de todas as outras, que é a sua mente. Então, aonde tudo começa? Tudo, ao meu ver, e dentro de tudo que eu estudo, pesquiso e vivencio, começa no nosso pensamento. Se eu quero mudar uma crença, se eu quero mudar um hábito, se eu quero terminar um vício, se eu quero mudar um relacionamento, se eu quero mudar de emprego, se eu quero mudar de casa, se eu quero mudar minha fala, se eu quero desenvolver uma habilidade, tudo isso requer movimento, mas vai começar por onde? Pelo pensamento. Eu trabalho com modelagem há 18 anos, modelagem artística. Isso daqui que vocês estão vendo é uma boneca, um bonequinho, uma bonequinha, uma menininha arteira. Essa menininha, ela é feita de uma massa, vou mostrar aqui para vocês. A luz tá
ela é feita de uma massa de modelagem, certo? Você tá vendo aqui o corpinho, o olhinho. Então você pega uma massa, que nem uma massinha de pão, e aí você vai dando a forma, vai tingindo a massa, vai dando a forma e nasce essa bonequinha. Aonde ela nasceu primeiro? Algumas pessoas vão falar na massa. Não. Ela nasceu de uma ideia, de um pensamento. Antes de eu concluir essa bonequinha, ela nasceu dentro da minha cabeça, no meu pensamento. Então a sua crença nasceu ali. O seu medo nasceu ali. Tudo que você está vivendo hoje nasceu ali. Então, se a gente consegue trabalhar o nosso pensamento, a gente consegue trabalhar o que tem no externo, que é o reflexo disso. É mais complexo que isso, mas eu estou explicando de uma forma simples para você começar a praticar na sua vida. Não fica muito preso aos detalhes e nem à teoria. Experiencia, depois você me conta. Então, vamos dizer que essa bonequinha aqui é uma pessoa. Ela está pensando, ela saiu para trabalhar, né? Saiu para trabalhar, abriu o portão, saiu, foi a pé. E aí, durante o caminho, ela vai pensando um monte de coisa. Tudo que ela está pensando tem uma frequência, tem uma energia. Essa frequência, ela irradia. Ela irradia, faz uma conexão com o quê? Se você está pensando em dívida, em dificuldade, no boleto que você tem que pagar na semana, não estou dizendo que não é para pensar nas suas contas, mas se isso é frequente, se você fica morrendo de medo que não vai conseguir pagar, porque você está passando dificuldade, então aquilo fica martelando na sua cabeça. É um pensamento obsessivo na sua cabeça. Você está enviando só esse tipo de onda toda vez que você pensa. Isso tem frequência, tem cheiro, tem cor. E ele vai fazer uma volta num campo e ele vai captando tudo que é igual a ele. Você não é o seu pensamento. Você emite essa onda, mas você não é isso. Só que isso tem força e tem poder e transforma você nisso que você está pensando. Entende? Então esse pensamento aqui, eu tenho que pagar boleto, será que eu vou ter dinheiro para pagar o boleto? E você vai irradiando isso, e isso vai reverberando e vai puxando tudo igual. Semelhante atrai o semelhante. E ele vai voltar para onde? Para a fonte. E ele volta com o quê? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Situações, você vai atrair situações, pessoas, tudo que conspira. O universo não conspira ao nosso favor? Dessa forma. Não só na mágica, na vida maravilhosa, assim também. Em tudo. O universo só diz sim. A linguagem do universo, você já ouviu dizer que a linguagem do universo é o sentimento? Por quê? Porque é a frequência. Você não é o que você pensa, mas você vai realizar o que você pensa sendo. Parece complicado, mas quando você começa a prestar atenção, eu falo sempre para você que a vida precisa ser observada, e é a sua vida, não é observar a vida dos outros, que isso daí é fácil a gente fazer, né? É só você olhar para fora, olhar para a janela, olhar pelo carro, você vai ver a vida de todo mundo. Mas quando a gente observa a vida da gente, você vai vendo assim as sincronias que acontecem. E elas partem de onde? Do seu pensamento. O seu pensamento, ele tem registro de memória, tem gatilho, mas eu não quero entrar nisso, eu quero trazer para você uma solução. Então eu vou passar para você um exercício que você vai fazer todos os dias. E a primeira tarefa que você vai ter é de comprar um caderno, um bloco de notas. E já vou falar, não compra pequenininho. Compra mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, ou grande mesmo, tá? Esse daqui deve ter 20 centímetros. Por quê? Porque você vai precisar de espaço, tá? Vai precisar de espaço, só que também você vai comprar um caderno que você vai levar com você. Então, você vai levar no seu trabalho, no seu carro, se você anda de ônibus, dentro da bolsa. Então, não pode ser também uma coisa que vai te atrapalhar. Tem que ser alguma coisa que vai virar um amuleto ali seu, sabe? Você não vai mais ficar sem.
até você superar esse exercício aí que vai ser um desafio para você, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno e vai declarar uma intenção, porque tudo que a gente faz com intenção, a gente decreta, aquilo se conclui com maestria. Então, ninguém vai fazer uma brincadeira, é um exercício sistêmico. Eu desenvolvi esse exercício para vocês que me chamam e pedem esse tipo de ajuda. Eu entrei em sintonia com a minha egrégora, entrei em comunhão com a equipe que trabalha comigo, pedi orientação, me propus a fazer esse trabalho e estou aqui apresentando para vocês. Então, tenha responsabilidade e respeito, tá bom? Primeiro, para com você, né? Se você vai fazer, você tem que estar ali pontual, se prontificando a fazer e declarando, você assume essa responsabilidade. E tenha respeito com quem fez, com quem desenvolveu e está aqui disposto entregando para você, tá bom? É um transbordo, então você acolha isso da melhor forma possível, que esse benefício é seu, né? Não, você não vai fazer nada de bom para mim, não, é para você mesmo, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar, depois que você declarou a intenção ali de transformação, que é um exercício de transformação, você faz do seu jeito, né? Eu me conecto, eu sento, respiro, me proponho a fazer aquilo com o interesse de melhorar, de ser uma pessoa melhor. Pronto, fez aí do seu jeito. Aí você vai fazer um desenhinho, tá? Vamos supor que esse daqui é você. Você faz aí do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser, de bonequinho de palitinho, como você quiser, você faz, tá? Faz no meio da folha. Todos os dias você vai fazer esse desenho. E aí, o que você vai fazer? Você vai sair da sua casa, levar o seu caderninho, e aí você vai comprar uma canetinha. Sabe aquelas canetinhas escolar? Você tem que ter no mínimo umas 6 cores, tá? Preto, verde, azul, amarelo, vermelho e violeta, por exemplo. Canetinhas coloridas, não repetidas e o preto, tá? E aí você vai começar a prestar atenção no que você pensa. Como é que você vai controlar o que você fala? Por exemplo, pessoa que fala muito, fala palavrão, quer parar de falar, quer só pelo pensamento. Primeiro é o pensamento. Você não adianta fechar a boca se você não fecha o pensamento. Não adianta, uma hora vai escapar. Então, primeiro o pensamento. Primeiro pensamento para tudo, 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 tudo. Se ouça. Não quer começar o exercício de cara? Se ouça primeiro. Vai ouvindo aí como é que você pensa, no seu caminho do trabalho, o que você está pensando. Se prepara que você vai tomar um susto, sua cabeça faz barulho, vem coisa que você não sabe nem de onde e tá tudo bem, tá? Lembra que você está fazendo isso para se autodesenvolver e se curar. É um exercício de cura, tá? E aí você vai pegar as suas canetinhas, vai deixar aí, ó, junto com você. Lógico que não precisa ser um balde, eu sou exagerada e eu tô aqui no meu estúdio, então eu tenho bastante. Mas você pode ter aí aquele estojinho pequenininho. Pode ser canetinha pequenininha, até no I99 tem. Quando um pensamento martelar, assim, do boleto, né? Pensar no do boleto. Você vai escolher uma cor. Você vai escolher uma cor intuitivamente. Não vai lá pesquisar na internet o que significa cor tal, porque não é isso. Você vai escolher uma cor e aí você vai circular o seu bonequinho. Eu tô com esse pensamento do boleto. Aí você identifica, o que eu tô pensando? Eu tô com medo de não pagar o boleto. E aí você vai lá e escolhe a cor e faz um círculo com a cor que você escolheu. Vai tocar seu dia, tá trabalhando e tal. Aí toca o telefone, você atende. Você é operador de telemarketing, né? Você liga para uma pessoa, aí a pessoa atende, você vai oferecer lá o seu trabalho. A pessoa é grossa, desrespeitosa com você, você fica com raiva. E aí você começa a pensar um monte de coisa daquela pessoa que você nem sabe quem é, nem sabe por que a pessoa fez aquilo, te incomodou pra caramba, e aquilo martela. Aquilo martela, martela. Pega a sua canetinha, escolhe sua cor e faz o círculo. Tá? E você encontrou uma amiga sua do trabalho, um amigo seu que você não vê faz tempo, muito tempo.
E você fica super feliz de ver aquela pessoa, você fica alegre, você dá um abraço na pessoa, se sente melhor. Aí você pensa assim, nossa, poderia fazer isso mais vezes, né? Poderia encontrar pessoas que eu gosto, poderia conversar, poderia trocar ideias positivas, né? Não ficar despejando problema nos outros, mas poderia agregar algo de positivo na vida de alguém e alguém agregar na minha vida. Isso é bom. Ai, me deu leveza. Faz o desenhinho, escolhe a cor e faz o desenhinho. Pode ser com giz? Pode. Pode ser com lápis de cor? Pode. E vai fazendo, tá? Vai fazendo o círculo. Se você quiser fazer o bonequinho menor, pode fazer. Aí você vai voltar para sua casa no final do dia, você encontra lá o seu marido, sua esposa, ele tá com cara de azia, sabe aquela cara assim? E aí você acha que é com você. E aí você começa a pensar, nossa, o que será que eu fiz? Trabalho o dia inteiro, chego em casa e ainda me deparo com essa pessoa olhando para mim com essa cara, porque a pessoa não tá nem olhando para você, mas você acha que ela tá olhando para você com aquela cara. E aí você começa, o que foi isso? Respira. Que cor tem isso? Coloca lá. E vai colocando. Vai colocando. Vai pensando, aí viu a vizinha trocou de carro. Nossa, nem trabalha, trocou de carro. E eu aqui, ó, trabalhando que nem um camelo e nem carro tenho. Olha lá. Vai pensando aí, vai tomar banho, tá tomando banho. Aí fica pensando que ainda tem que fazer janta, que tá cansado, que ninguém dá valor para você, que você trabalha o dia inteiro, você devia chegar em casa e descansar, ainda tem que cuidar dos outros, que é tudo um bando de folgado, ninguém faz nada. Pega a sua caneta, risca lá. Aqui, ó. Isso daqui que você tá vendo foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pensamentos de exemplo que eu dei para você. Por que a cor? Porque a cor vai trazer para você a frequência. Mesmo de forma intuitiva, você vai canalizar e captar a frequência. Isso foram 7 pensamentos em 1 minuto de exemplo. Um dia tem 24 horas. Em média, 70, 80 mil pensamentos. Vou até chegar mais perto. Um dia tem 24 horas. Em média, 70, 80 mil pensamentos. E aí? Você acha que se você pensou em 1 minuto, 7 tipos de pensamento parecidos, em 24 horas você vai pensar diferente? Não vai. É mais do mesmo. Aí eu te pergunto, e ontem? Você acha que você pensou diferente de hoje? Não pensou. E aí eu te pergunto, e o ano passado? É mais do mesmo. E aí eu te pergunto, por que a sua vida tá do jeito que ela tá? Porque é mais do mesmo. É simples assim. A gente tem um costume de achar que a gente muda o pensamento da gente se a gente sentir diferente. Não. Não. Primeiro você vai mudar o seu pensamento. Como é que eu vou mudar o meu pensamento? Eu apago, eu cancelo, você substitui. Você coloca outro, uma nova informação. Então, por exemplo, tô lá tomando banho, xingando todo mundo que eu tenho que sair para colocar janta, fazendo não sei o que. Eu penso assim, poxa, eu tenho condição de sair do meu trabalho, vir para minha casa, eu tenho uma casa, eu consigo tomar banho e ainda consigo reunir minha família, me alimentar para ir dormir. E no outro dia eu tenho emprego para voltar. Aí sabe o que isso significa? Isso significa isso daqui, ó.
luz para sua vida. Pega lá o seu bonequinho, circula, não vai aparecer. Deixa eu pegar outra cor aqui. Amarelo. Ó. Pega o bonequinho, circula. Tá? Amarelo. Aí você vai dormir, você pensa assim, nossa, tanta gente tá no hospital, né? E você reclamando. Ai, eu deito tarde, acordo cedo, mal durmo, já tá na hora de acordar e tem que trabalhar de novo e hoje é segunda-feira ainda. E aí você pega sua canetinha, risca lá. E aí você pensa assim, nossa, eu posso dormir. Eu posso dormir hoje, eu não tô dentro do hospital, eu não tenho uma cirurgia para fazer amanhã, eu tenho que sair daqui e trabalhar. E o melhor, eu vou ter meu salário. E eu tô falando para você ficar conformado no seu emprego? Não, eu tô falando para você começar a trabalhar o seu pensamento. Se você quer um emprego novo, é por aí que você tem que começar. Não adianta você ficar, eu quero um emprego novo, eu quero um emprego novo, eu vou realizar meu sonho, eu quero um emprego novo, eu sou positivo, eu quero um emprego novo 200 vezes e você amaldiçoar o emprego que você tem. Sabe por quê? Porque eu tô falando isso por experiência própria. É do emprego que você tem que você vai chegar no outro. Quando você tiver gratidão, consciência pelo emprego que você tem, entender o que é um emprego, a fonte de energia, de troca, o que é um talento, qual é a habilidade que você desenvolve, o quanto isso é importante e o quanto é importante evoluir, às vezes você nem muda a estrada, você muda a forma de caminhar, aí você consegue ir para um outro nível. Tacando pedra, não vai. A conta não fecha, como diz Hélio Couto. Todo mundo que desperta, a consciência não dorme, mas a gente costuma falar isso, o despertar de consciência. Todo mundo que desperta quer ir embora. Eu quero ir embora desse planeta, eu quero ir para um lugar melhor. Só que você quebrou o vaso. Hélio Couto fala isso. Você foi lá na casa do seu amigo, da sua companhia, você foi fazer uma visita, derrubou o vaso, quebrou tudo o vaso. Você tem que colar tudo, vai deixar o vaso trincado, vai comprar outro vaso. Você tem que arrumar o que você estragou. Eu falo sempre que o mundo tem dono, e eu não vou entrar nesse mérito. O mundo tem dono, o mundo tem lei, o mundo tem olhos. A vida não é ser bom ou ser mal, ser pobre ou ser rico. A vida é justa. Existe um livro, que eu não vou citar o nome, porque o escritor é polêmico, o livro é polêmico, e pessoas talvez que não tenham uma certa consciência relacionada a isso podem se chocar. Então, assim, é mais perturbador do que orientação. Então, eu não vou citar o nome. Mas ele se trata de um escritor que refere-se às zonas inferiores, de baixa vibração, aonde ele traz uma justificativa que, ao meu ver, é muito coerente. Dentro do planeta Terra, não se condena inocentes e não se absolve culpados. O que significa isso? Isso não é a fala do escritor, tá? É quem ele entrevistou. Isso significa que aqui existe justiça. Ela pode ser diferente daquilo que você imagina. Ela pode ser algo que você considere cruel, mas é um funcionamento. É uma forma, é um modus operandi. Mesmo diante do caos, as coisas funcionam. Então, você, quando vai subir uma escada, você tem que chegar no primeiro degrau. Se você chegar no primeiro degrau, você vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Significa que você vai chegar no topo? Nem sempre. Se você tropeçar, a escada tem 20 degraus. Se você tropeçar no 19º, você vai cair aonde? No primeiro, no chão. Tudo na vida é uma construção. Tudo na vida é um processo.
Então, se você está passando dificuldade, desafio, você caminhou até isso, mesmo de forma inconsciente. E para você sair disso, você tem que observar, buscar, compreender e aprender a caminhar de forma diferente para o seu objetivo. E o seu objetivo, ele também precisa ser coerente. Você não pode ser lunático. Imaginar que você vai morar num castelo, não sei de onde. Tudo bem, você pode imaginar, mas como é que você vai chegar até lá? Ah, eu não preciso pensar como o universo traz. Claro que você precisa. Para o universo trazer para você, você tem que ter ressonância. Como é que a gente pode imaginar fortuna, riqueza, se a gente nunca viveu dentro de uma realidade dessa? Então você primeiro precisa começar a conviver com realidades um pouco superiores à sua, falando de orbe financeira. Quando você começar a se sentir confortável com aquilo, Gamonal, um dos meus mentores, meu amigo, Gamonal fala, você se acostuma com a riqueza, que a riqueza se acostuma com você. Porque, você já viu aquele ditado? Dinheiro chama dinheiro? Desgraça chama desgraça. Então, assim, se você não se acostuma com a frequência das coisas, você vive, deixa a vida te levar. Então, assim, você não sabe o que você pensa, você não sabe o que você sente, você não sabe por quê, porque dá para saber. Você não sabe por quê, você não sabe o que você quer, você não sabe para onde você vai, você só sabe o que você não quer. Isso não tem peso na vida. Você não sabe o que você fez, porque você não sabe nem o que você almoçou ontem, quanto mais o que você fez. Então a gente viaja na maionese, sabe? A gente acha que está se movimentando muito para fazer coisas diferentes na vida e não tá pedalando numa bicicleta ergométrica, realmente se move, cansa, desgasta, mas não sai do lugar. O Dr. Lai Ribeiro fala isso, não adianta pedalar na ergométrica, você não sai do lugar. Na vida eu tô dizendo, não como exercício. Então, gente, esse exercício que eu passei para você, ele vai trazer você para você. Não se preocupe, faça todos os dias. Quando chegar de noite, você olha o teu desenhinho. E aí eu vou te dar, assim, uma outra orientação. Pode fazer ele com formas irregulares, sabe? Por exemplo, quando você encontrou sua amiga lá, né, no começo do dia que você ficou feliz, você faz um círculo redondinho. Mas na hora que você viu teu marido folgado no sofá, que você tinha que ir trabalhar, depois pôr janta, tomar banho, voltar, você ficou com raiva, faz um negócio meio tortinho assim, ó. Sabe? Dá pra ver? Ó. Por quê? Porque no final do dia você vai ver o quê? Um emaranhado quântico. Aqui tá tudo isso daqui, está assim um combustível, uma usina de força para que tudo aconteça de novo. E aí, qual que é a grande sacada desse exercício? A grande sacada desse exercício é você ter consciência do que você pensa. Então, aos poucos, você começa a escolher cores mais sutis, porque elas vão te trazer. A cor é só uma representação simbólica para você se encaixar dentro do exercício. Você começa a fazer movimentos mais sutis, cores mais leves, talvez a frequência menor. É onde os seus pensamentos começam a acalmar. Todos os dias você vai olhar o seu círculo cromático. Você vai ver o seu emaranhamento. Tem dia que vai ficar só preto. Porque você não teve motivos para colocar nada colorido? Não, porque você não teve olhos de ver. Motivos você tem aos montes. Milhares de motivos. Mas a gente precisa saber ver. Então o exercício, ele mostra isso para você. E aí você lembra lá da bonequinha. O que eu tô indo para casa, para o trabalho, para viagem, para o encontro, para onde for, dormir? O que tá saindo daqui que vai fazer uma viagem, que vai se alimentar, né? Comer tudo que precisa igual. Porque assim, ó, se eu emitir medo, o medo, para ele viver em mim, ele precisa ser abastecido. O medo come o quê?
Amor. O medo precisa de medo para ele viver. A raiva precisa de raiva. É o combustível das formas, dos sentimentos que a gente manifesta. A gente cria os nossos monstrinhos. E eles precisam viver comendo o que eles são. Então, se eu estou emitindo raiva, o meu papelzinho lá tá tudo vermelho, tudo bagunçado, aquilo tem vida. Eu não sou aquilo, mas tem vida. Eu estou dando vida para aquilo. E agora eu tenho que sustentar. Então eu vou ter que sentir mais raiva, porque ele vai captando frequências, captando possibilidades. Por que a vida é infinitamente cheia de possibilidades? Por isso. Aí ele vai captando, traz de volta. Aí acontece tudo de novo. Aí vai captando, traz de volta. É rolo atrás de rolo, é coisa que não chega, é coisa que vem errada, é coisa que vem quebrada, é telefone que se derruba no chão, é o pneu do carro que fura, sai não sei o que, acontece, torce o pé, cai não sei o que. Quando acontece tudo isso, você sente o quê? Raiva. Raiva da vida. Raiva de você não conseguir fazer diferente? Não. Raiva de você não experimentar fazer diferente. Porque você consegue. Quem é que não consegue fazer isso? Todo mundo consegue. Que não seja isso, mas tem outras ferramentas, né? Pode ser que alguém não consiga fazer dessa forma, né? De pegar a caneta, escrever ou não enxerga, mas tem outras formas. Isso é uma forma que eu desenvolvi para trazer para vocês, mas tem inúmeras formas de você se auto-observar, se auto-analisar. Então eu estou aqui compartilhando com você isso, porque eu achei extremamente importante. Se você fizer esse exercício, vai lá no meu Instagram ou deixa aqui, tanto o Instagram quanto o YouTube, é Patrícia Nicoletti, com 2 T's I, Arte de Se Viver. Arte de Se Viver. A arte de se viver, você vai lembrar disso. E deixa lá pra mim se você fez o exercício, bate uma foto, me marca lá no Stories, pra gente ir trocando essa experiência juntos. Ensina alguém que tá aí de cabelo em pé, sabe? Não tá aguentando mais. A pessoa vai falar assim, nossa, mas isso daí vai mudar minha vida? Vai. Ela não vai mudar a sua vida de uma hora pra outra. Uma mágica, né? Mas ela vai começar a trabalhar a linha de pensamento em você, que é por onde tudo muda. Então faz o seu bonequinho, compra o seu caderno, compra sua canetinha. E por que o movimento de você ir lá e fazer o bagulho lá, o risquinho? Porque isso você vai trazer para a consciência. Toda vez que você escreve, você registra, você traz para a consciência. Então é como se você levasse um puxão de orelha, tipo, opa, olha o que eu tô fazendo de novo. Olha o que eu tô fazendo de novo. Eu tô falando para vocês, vocês vão se surpreender. A gente se surpreende. Até que um dia você vai estar, que não vai demorar, você vai estar com o seu campo mais leve. E aí você vai continuar pensando outras coisas, emitindo outras coisas que vão trazer de volta para você as possibilidades mais sutis. Não é porque você viveu certas coisas que você está fadado a viver novamente. Quando a gente passa por uma experiência que ativa um gatilho de memória de algo que você já viveu lá atrás e sofreu, você já pré-determina que aquilo vai ser daquele jeito. A gente faz isso automaticamente. E não é. Quantas vezes a gente se surpreende com os resultados? Não é igual, porque nada é igual. Então a gente tem essa tendência de enxergar sempre as coisas como a gente já viveu, porque é um processo, não é uma tendência, é algo que acontece relacionado à nossa memória, aos nossos gatilhos, às dores emocionais, à nossa experiência de vida, à nossa bagagem do primeiro setembro, tudo isso que eu falo aqui. Então por que de ser assim? Mas não é o caso a gente ficar relatando isso agora, esmiuçando para o vídeo não ficar muito longo. Então faz o exercício e me conta aqui, tá bom? Semana que vem, dia 1º de julho, a gente vai ter um workshop, são vários profissionais de várias
carreiras, várias áreas da vida, né? A gente tem pessoal de finança, tem o pessoal da área da psicologia, tem o pessoal da área da agricultura, tem o pessoal da área das escolas. É um workshop fundamentado em hábitos. Por quê? Porque você mudando o hábito, você muda a vida. Então, são mais de 20 profissionais reunidos que vão estar ali à disposição, apresentando de modo eficaz, de modo prático, o conhecimento e a forma de você fazer isso. E o mais interessante é que esse workshop é gratuito. Você é meu convidado, eu vou colocar agora essa semana inteirinha no meu Instagram, vou colocar aqui no YouTube também, e eu gostaria que você desse esse passo. Vai ser uma transmissão pelo Zoom. Então você já reserva aí na sua agenda a tarde todinha do sábado, dia 1º de julho. É meu aniversário, vou estar trabalhando no workshop e quero te ver lá, para a gente construir a nossa realidade como a gente deseja e não como a gente já viveu ou como ensinaram a gente a viver. A gente tem o direito de ser a gente mesmo, mas para isso a gente tem o dever de se conhecer, tá bom? Eu vejo cores em você. Gratidão. Um ótimo dia, uma ótima semana. Deixa o seu like, ativa as notificações para você estar sempre aqui com a gente. Um beijão e até o próximo vídeo.